Para que lugar? Vamos ficar aonde? Como será? Então, existem algumas interrogações, né? Algumas perguntas. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas realmente a palavra do Senhor, ela nos ensina quanto a isso, quanto para onde nós vamos na eternidade, para que lugar. E se não, né? Vamos dar um título já para esta mensagem, que será: para onde vamos? Para o céu ou para o inferno? Temos que parar e pensar. Para onde estamos indo? Para onde a humanidade está caminhando? Então abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. Não queremos aqui amedrontar ninguém, viu, irmãos? Queremos só abrir a sua mente, fazer com que você entenda que há um lugar para onde vamos. Há um lugar separado que precisamos escolher para onde queremos ir. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 16, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não,
pai Abraão: se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Nesta passagem nós vemos duas situações. A situação da vida natural e a situação da vida espiritual. Aqui separa muito bem as duas situações. O texto começa falando sobre a vida natural da humanidade, sobre a vida natural de dois homens, que aqui diz que um era rico e o outro pobre. Um se vestia de uma forma aonde demonstrava a sua riqueza, demonstrava o que tinha, demonstrava que era um homem de posse, porque pela vestimenta que o texto anuncia, era uma vestimenta de alguém que tinha uma boa condição, alguém que era bem de vida, mas o próprio texto também já fala, olha, havia um homem rico. Então, o autor Lucas aqui, ele já começa, olha, havia um homem rico, um homem de uma pompa violenta, um homem com uma situação financeira boa, um homem que demonstrava o que tinha e um homem que provavelmente, o texto não diz isto, mas um homem que provavelmente era apegado ao que tinha. Podemos deduzir isto, porque quando fala do pobre, fala que o pobre estava ali à sua porta, mendigando, talvez esperando daquele homem uma ação bondosa, uma ação misericordiosa, algo que viesse demonstrar uma bondade no coração daquele homem, que pelo visto ele não tinha, porque o texto diz o quê? Que o pobre ansiava comer das migalhas que caía da mesa do rico, ou seja, nem a sobra ele dava para aquele homem. Então, duas situações que nós às vezes contemplamos no nosso dia a dia. Às vezes nós vemos pessoas de grande porte financeiro caminhando e pessoas mendigando, esperando algo de alguém e não recebem. Ninguém dá, ninguém ajuda, mas sabemos que pode ser por pensarmos que aquela pessoa que está pedindo ajuda, em vez de comprar um alimento, comprar uma roupa, alguma coisa, ele vai pegar aquele dinheiro e comprar drogas. Então, ou comprar até mesmo uma bebida alcoólica. Então, por pensar dessa forma, muitas pessoas não dão esmola e não ajudam a quem precisa. Mas nós sabemos que, independente do que as pessoas fazem com a esmola que recebem, com a ajuda que recebem, nós temos que ajudar. Isso é uma obrigação daquele que tem condições de ajudar, condições de socorrer alguém. Então nós precisamos de colocar isso em prática. Esse homem rico não fazia isso. Podemos imaginar ele saindo e entrando da sua casa e nem olhando para aquele homem que estava ali assentado, talvez deitado pela sua enfermidade, como diz o texto, que o pobre estava ali mendigando e que até os cães iam lá para lamber as suas úlceras. Então era um homem fraco, porque deixar um animal se aproximar
e lambeu suas feridas, lambeu o seu corpo, ele tinha que estar realmente muito inabilitado. Suas forças deveriam estar praticamente sem força. Mas a Bíblia fala desses dois homens. Demonstra o lado natural, como nós acabamos de falar, da dificuldade de um e da, vamos assim dizer, da tranquilidade do outro. Mas quando acontece em que os dois venham a morrer, esses dois homens morrem. Eles então têm o seu destino da eternidade, que é o que nós gostaríamos de falar nesta noite. O nosso destino, o destino da nossa eternidade. Para onde nós vamos? Para que local que nós vamos? Algumas pessoas, existem algumas versões sobre o inferno. Algumas pessoas falam que o inferno é aqui. O inferno é nesta terra. O inferno, nós já estamos nele. Alguns até arriscam a falar: olha, se aqui é o inferno, eu quero continuar nele. Porque a terra é boa, a terra é um lugar bom, é um lugar que Deus preparou para nós, preparou para a sua criação, Deus preparou para o seu povo. A terra é um lugar bom. Tanto que nós gostamos dessa terra, nós gostamos daqui. Senão nós não queríamos mais ficar aqui. Mas nós queremos ficar, porque a terra é boa. Mas temos que lembrar que o Senhor tem um lugar melhor para nós. O Senhor tem um lugar melhor para aqueles que o buscam, para aqueles que o servem, para aqueles que rendem a Ele, para aqueles que se entregam para Ele, para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E vemos aqui duas situações. Os dois homens morreram, tanto o rico quanto o pobre. E o texto fala que o rico e o pobre foi para o seio de Abraão. Foi para o lado do Senhor, foi estar com o Senhor. E o rico foi para o inferno, ou para o Hades, depende da sua tradução. Mas é o mesmo lugar, é o inferno. A minha tradução diz o inferno, para onde ele foi. Um foi para um lugar bom e o outro foi para um lugar ruim, foi para um lugar de tormento. Mas se você observar, a todas as falas do homem rico, ele ainda continuou com a sua soberba. Olha, eu estou no lugar, pai Abraão, eu estou no lugar de tormento, eu estou num lugar terrível, aqui não é um lugar bom. Mas olha, diz para Lázaro, molhar as pontas do dedo e vir aqui, colocar na minha boca, porque está muito quente, para esfriar, para melhorar, para ver se ameniza aqui, porque a chama aqui está violenta, o fogo está queimando, como o texto diz, a chama, então é fogo, chama é fogo, está queimando, está quente, aqui não é muito bom. Podemos entender, irmãos, que ainda o pior tormento da vida deste homem era ver Lázaro no lugar bom, no lugar melhor. E entendemos que o maior tormento do inferno, com certeza, é quem for para lá saber que Deus existe, saber que Deus é real. E aqui nós vemos o seguinte: o céu existe e é real, o inferno existe e é real.
não é brincadeira. Às vezes as pessoas brincam com isso, mas não é brincadeira. Temos que decidir, temos que nos preparar para irmos para o céu, para irmos para o seio de Abraão, para encontrarmos com Jesus, para estarmos com Jesus no lugar que o Senhor preparou para a sua igreja, no lugar que o Senhor preparou para nós, para mim e para você, que com certeza é um lugar lindo e maravilhoso, é um lugar tremendo, tanto que o rico ficou ali observando, olhando o pobre lá com Abraão, mas Abraão fala com ele: olha, eu sinto muito, não tem como, você teve uma vida boa e ele teve uma vida difícil, mas agora ele está bem e você está complicado, mas quem está aí onde você está, não consegue vir para cá, e quem está aqui não vai para aí, não tem jeito, há um abismo separando, fazendo a separação dos dois lugares, de onde Lázaro estava, de onde estava o homem rico. Então, Abraão vira e fala: é impossível, não tem como ninguém sair daqui e ir para aí te ajudar, e não tem como você sair daí e vir para cá, para o lugar, vamos assim dizer, um lugar de descanso, um lugar lindo, maravilhoso, confortável, que o texto ainda fala que aí o pobre estava no lugar aonde ele era consolado. Imagina que coisa maravilhosa, você está no lugar aonde o Senhor Jesus vai estar na sua frente, aonde o Senhor Jesus vai estar com você. Sabemos que aqui, então, o rico, começa a falar com Abraão: Abraão, mas então faça o seguinte, se não dá para me socorrer, se não dá para ele vir aqui, peça a ele para ir lá nos meus irmãos, manda ele na minha família. Então, neste momento, o homem rico lembrou da sua família, porque se alguém não for lá pregar para eles, dá para você entender isso? Se alguém não for lá pregar para eles, eles vão vir para cá. Se alguém não for lá falar de Jesus para os meus irmãos, eles vão vir para cá, um lugar de tormento. Então há uma forma para que eles sejam salvos, para que eles vão para o mesmo lugar, aonde eles vão ser consolados. Irmãos, quando eu leio essa parte, e aí vem a família na minha mente. Opa, se ninguém for lá pregar, se ninguém for falar de Jesus para eles, eles não vão ter oportunidade de entrar no céu. Olha o que o rico faz. Peça a ele, pai Abraão, para ele ir lá e pregar para a minha família. Quem sabe assim eles vão aceitar, quem sabe assim eles vão ouvi-lo. Só que ele estava no momento errado, recorrendo à palavra do Senhor no momento errado, não adiantava mais. Então nós aprendemos que depois da morte não adianta mais. Aí não adianta querer falar de Jesus, aí não adianta mais querer socorrer, não adianta tentar fazer mais nada, irmãos, ali acabou, finalizou. Então nós precisamos entender que enquanto a pessoa
ou nosso parente, nosso familiar, nosso amigo, nosso vizinho, enquanto ele está vivo, enquanto ele está do nosso lado. É aí que nós temos que ir e anunciar Jesus. É aí que nós temos que ir pregar. Como o rico fala: olha, manda Lázaro lá, porque aí eles vão ver que ele ressuscitou, e aí eles vão ouvir. Pior que piorou mais ainda a situação, porque aí Abraão virou e falou assim: e eles vão ouvir? Deixa eu te falar uma coisa, eles têm os profetas, eles têm Moisés e os profetas, homens de Deus que estão lá para pregar para eles, homens de Deus que estão lá para falar para eles, e eles não vão ouvir, mesmo que alguém venha ressuscitar, eles não vão acreditar. Irmãos, essa palavra, mesmo que alguém venha ressuscitar, eles não vão ouvir, isso veio ao meu coração de uma forma em que eu fiquei preocupado. Sabe por quê? A palavra do Senhor está falando o seguinte: mesmo que Jesus ressuscite, eles não vão acreditar. Mesmo que alguém venha ressuscitar, eles não vão acreditar. Jesus ressuscitou, eles não acreditam. Por mais que a gente fala: olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vive, Ele reina, Ele governa, Ele é Senhor, Ele virá buscar a sua igreja, e eles não acreditam. Quantas pessoas você já falou de Jesus, quantas pessoas você convida para estar no culto, e eles, às vezes, um dia eu vou, uma hora eu vou, uma hora eu vou ter tempo, e sempre dão um jeito de sair fora. E um dia eu convidei um rapaz, falei com ele: olha, ele mora aqui no Canadá. Falei: olha, nós temos culto toda terça, quinta e domingo, vai lá nos fazer uma visita. Sabe qual foi a resposta? Eu não sou digno de entrar numa igreja. Aí eu realmente, o coração entristeceu. Quando nós ouvimos alguém falar que não é digno de entrar na casa do Senhor, sendo que o Senhor está com os braços abertos, e aí falamos para ele: olha, vai lá, senhor, você vai ser bem recebido, vai lá ouvir uma palavra. Eu ainda creio que ele vai entrar numa igreja evangélica e ouvir a palavra, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra, vai quebrar esse coração, vai mudar esse coração. Então nós vemos que pessoas não querem entender que Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Então, quando Abraão fala para o rico: olha, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não vão acreditar, eles não vão ouvir. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, o Senhor está sendo anunciado, estamos falando, a igreja do Senhor está falando sobre a vinda de Jesus, o fim dos tempos, e mesmo assim, eles não acreditam. Pode falar, mas essa é a nossa função,
de falar a palavra do Senhor, de anunciar a palavra do Senhor, de falar do Senhor. E sabemos aqui que olha, faça alguma coisa. Irmãos, não vai ter jeito. Quando Jesus tirar a sua igreja, quando o Senhor levar a sua igreja, quando realmente chegar o fim, quando tudo acabar, então não vai ter como fazer nada. Por isso precisamos pregar a palavra do Senhor e precisamos buscar ao Senhor, estar na presença do Senhor, sabendo que realmente há um lugar maravilhoso para a igreja do Senhor. Há um lugar de consolo, há um lugar de paz, há um lugar de amor, há um lugar de alegria, há um lugar onde não haverá dor, não haverá choro. Um lugar lindo e maravilhoso, preparado para mim e para você, um lugar preparado para a igreja do Senhor, para estar com o Senhor. Amém? Mas como o texto diz, também há um lugar de tormento para aqueles que não aceitarem ao Senhor, para aqueles que não abriram o coração para o Senhor. Por isso precisamos anunciar a palavra do Senhor. Independente da posição social, independente do cargo que a pessoa exerce, independente de quem seja, se está na sarjeta ou não, temos que anunciar a palavra do Senhor. O rico foi para o inferno. O mendigo, o pobre, foi para o seio de Abraão. E não tem como um passar para o lado do outro. Não tem como ir ajudar. Quando estiver lá, não tem como ir ajudar quem está do outro lado. Ou não tem como pedir ajuda, não vai ter como fazer mais nada. Então vamos anunciar a palavra do Senhor, vamos ser um anunciador da palavra do Senhor, vamos pregar, vamos levar, vamos cumprir com o que o Senhor colocou no nosso coração, vamos ajudar a quem precisa. Essa é uma função da igreja, ajudar a quem precisa. Então que isso esteja no seu coração, que você realmente venha escolher. Eu creio que nós escolhemos encontrar com o Senhor. Eu creio que nós escolhemos estar com o Senhor, mas vamos falar do amor de Jesus. Vamos anunciar o Senhor enquanto há tempo. Porque depois, Senhor, o Senhor podia enviar alguém na minha casa. Senhor, por que alguém não foi na minha casa pregar? Então seja um pregador na sua casa. Seja um anunciador na sua família. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Neste momento, você vai colocar